Olá, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Ambulante. Hoje temos connosco a Raquel. Olá Pedro, obrigada pelo convite. Obrigado por teres vindo, Raquel. A Raquel vai-nos falar sobre um encontro de primeiro grau. Eu não sei como é que se medem essas cenas em graus. De primeiro, segundo, terceiro. Vocês podem decidir no fim com um daqueles predadores que por vezes encontramos em sítios um pouco mais longínquos. Fiquem por aí, vão curtir. Olá, Raquel. Sabes que acho que és, e eu espero não estar a ofender nenhum ex-convidado, a primeira pessoa que... Mas se calhar mais do que afirmar isto, posso perguntar-te. Fazer também uma pergunta que um amigo meu me fez uma vez a mim. Tu és uma viajante que escreve ou uma escritora que viaja? Pois, essa é uma pergunta que eu faço a mim própria. E até neste livro que acabei de escrever, O Pés na Terra, a introdução começa por aí. É precisamente isso. Eu digo que viajar é onde me sinto perfeitamente em casa, mas que escrever é um longo beijo que damos a nós mesmos. E o que é que isto quer dizer? Trocando por miúdos, é muito mais fácil viajar do que escrever. Escrever implica toda uma concentração e traz uma responsabilidade, traz um conseguires superar o teres falhado, porque muitas vezes estás a escrever e não gostas do que escreves, e isso é um confronto contigo mesmo. Acho que alguém que dizia isso, não é? Acho que era o Eduardo Galeano, que dizia que qualquer pessoa que escreva, para quem seja muito fácil escrever, não está a escrever bem, porque escrever é muito difícil. Mas respondendo à tua pergunta... Sim, porque foi uma resposta um bocadinho apolítica. Eu escrevo desde os 13 anos, diários, e a escrita que até me salvou a vida. Ou seja, a escrita que foi para mim e que foi para eu me conhecer e que foi para eu superar imensas coisas. Portanto, eu escrevo há muito mais tempo do que viajo, e comecei a viajar a sério aos 16, mas a sério aos 21. E, portanto, não tem de ser algo cronológico, mas é mesmo muito difícil responder a isso, porque eu começo a escrever para os outros por causa das minhas viagens, mas eu já escrevia antes de começar a viajar. Olha, desculpa, não te vou responder como deve ser. É engraçado dizeres que a viagem te salvou, a escrita te salvou a vida. Acho que foi o Walter Ugumem. Ele disse que a escrita pode não salvar, a literatura pode não salvar toda a gente, mas salvou-me a mim. E é interessante também ter dito que uma pessoa pode escrever para os outros, porque eu ia precisamente perguntar-te se escrevias para ti ou para os outros. Por exemplo, eu talvez por já ter pensado nisto há mais tempo, sobre esta pergunta que esse meu amigo me fez, sinto que sou mais um viajante que escreve do que um escritor que viaja, o que não quer dizer que seja um grande escritor, devo dizer. Maneira de promoção altamente. Mas às vezes questiono-me se há vezes em que escrever é uma compulsão. Não sei se sentes isso, tipo um momento, epá, onde é que está algo aqui, um teclado, uma caneta qualquer. Mas, por exemplo, se não houvesse mais ninguém no mundo e tu só houvesses tu, achas que escrevias na mesma? Sim, não há dúvida. Apesar de, e isto até é uma coisa que é difícil eu admitir para mim mesma, apesar de eu me ter transformado, entretanto, numa escritora que pensa muito mais no que vai escrever para os outros do que em praticar o exercício de escrever por escrever, que é essencial e que nos organiza e muitas vezes nos dá acesso a uma série de informações que a nossa cabeça, a mente, não é? A mente está sempre a conversar, e na escrita isso atinge um rigor que muitas vezes nos pode trazer muitas informações importantes que não vamos buscar à televisão, que não vamos buscar aos amigos, que só vamos buscar a nós próprios. E portanto é uma pena eu ter deixado esse exercício, e muitas vezes penso nisso: porque é que eu já não escrevo tanto para mim? Coisas que eu sei que não vou partilhar. E estou assim, estou a escrever muito mais para os outros neste momento. É uma fase da minha vida, já é longa, já tenho cerca de 10 anos que estou assim, mas também acho que é o que é, não me preocupo muito com isso. Ok. O teu primeiro livro foi um livro de viagem, portanto acabaste por misturar bem essas duas componentes da tua vida. Foi sobre uma viagem na América do Sul ou é sobre a América do Sul? É uma viagem que eu fiz na América do Sul durante 6 meses, chama-se O Vento dos Outros, e
O Vento dos Outros é um título excelente. Obrigada. Deixa-me dizer-te. Tu também tens títulos muito bonitos. Obrigado. Daqui a ali é um bocado simples demais, talvez. Mas... Não, mas na simplicidade é que está a beleza. As coisas belas são simples. Ok, vou aceitar. Também quem foi para estar aqui a rejeitar a analogia. Mas foi sobre uma viagem de 6 meses que fizeste pela América do Sul. E depois nunca mais paraste. A seguir escreveste um romance ou continuaste a escrever? A seguir ainda escrevi uma biografia sobre um cantor cabo-verdiano. Portanto, todos os meus livros mais ou menos vão pelo tema das viagens, apesar de não terem de ser propriamente sempre viagens que eu faço na minha pessoa, em primeira pessoa. Mas depois foi a biografia do Bana e depois é que foi A Casa Comboio, que já é aí sim é um romance histórico e que aí já é sobre uma família indo-portuguesa e sobre esse contexto da Índia portuguesa, que é uma viagem extraordinária que eu fiz, várias aliás, e que aconselho muitas pessoas a fazerem, porque é uma parte do mundo incrível, não é? A influência portuguesa ali na Índia, como se desenvolveu ao longo de 500 anos, 400, e o que nós encontramos ainda hoje, depois de já nem sequer ser um território português, ou oficialmente português, é extraordinário. Acho que o Frederico Garcia Lorca dizia: nenhum espanhol pode dizer que conhece Espanha se não tiver viajado, se não tiver ido à América do Sul. E eu, às tantas, já aproprio-me dessa frase para dizer o mesmo sobre Portugal. Nós não conhecemos o que é ser português e o que é ser Portugal se não conhecermos todos estes sítios onde Portugal foi buscar muito do que tem, muito da sua identidade. E a Índia, então, é assim um desses territórios que é maravilhoso. Eu estive em Goa em 2009 e mudou a minha vida para sempre, não por causa dessa influência portuguesa. Também as partes mais pequenas desse tal império, ex-império português lá, e mesmo nessa influência, no que ficou, se calhar até é um bocadinho mais fácil de compreender, porque é uma escala mais pequena. É o que eu te posso dizer. E Dio, ainda por cima, Damão não tanto. Damão não é uma paisagem propriamente bonita, mas Dio é uma paisagem, é uma ilha muito pequenina, mas linda, linda, linda. Tem paisagens lindas. Eu sinto que tenho que voltar à Índia porque eu ando há muitos anos a dizer que a Índia é o meu país preferido. Mas depois eu percebi-me que eu posso estar a sofrer um bocado o complexo Braveheart, que é... Lembras-te do Braveheart, o filme com Mel Gibson? Claro. Eu vi o Braveheart quando saiu, em 98 ou 99, não, mais cedo. E era o meu filme preferido, vi-o 1000 vezes. E passado vários anos, eu dou por mim a dizer que era o meu filme preferido. E eu não sabia se era o meu filme preferido ou se eu estava simplesmente habituado a dizer que era o meu filme preferido. E eu não sei se não se passa mesmo com a Índia, em que, eu digo que é o meu país preferido, mas se calhar estou simplesmente habituado a dizer que é o meu país preferido. A verdade é que eu já não vou lá há 9 anos. Tu foste lá... Recentemente, há 2 anos estive lá. Foi a viagem que tu fizeste antes de ir parar ao Sri Lanka? Deixa cá ver... Há 3 anos, precisamente. 2017. Sim, precisamente. Ok. Então, tu, a primeira parte desta história, que está dividida em 2 partes, uma em cada sítio... começa no Sri Lanka, mas de uma viagem que começa na Índia. Estavas na Índia, estavas no meio de uma viagem de quanto tempo? Essa viagem eu até comecei por ir a trabalho e a guiar um grupo, que eram viagens que eu fazia e faço, à Índia e a outros sítios do mundo, e estava a mostrar a Índia que eu conheço. E já agora só um parênteses para te dizer, para comentar isso que tu enunciaste, porque é interessante que a Índia é um subcontinente e um país muito grande e cada estado muda muito de um estado para outro. É quase como se mudasses de país cada vez que mudas de estado. E ainda por cima, a Índia está num desenvolvimento tecnológico como o resto do mundo, que é perfeitamente alucinante para os nossos padrões. Então, tu não só... cada vez que lá vais, a Índia, de sítio para sítio, muda muito, como a cada ano que lá vais, eu tive um período que ia todos os anos à Índia, já fui mais de 10 vezes à Índia. Como guia? Ou... Primeiro como viagens minhas, de vários, como exploradora, mas também como
com alguns objetivos literários, vamos dizer assim, e depois como guia. E isto houve ali 7 anos que eu fui seguidinha sempre todos os anos ia à Índia. E a cada ano era impressionante, porque o salto tinha sido muito maior do que tinha sido aqui em Portugal. Só que depois é isso que é interessante, cada vez que tu lá vais és confrontada com o Pedro que aquele ano chega à Índia, que te vai dar uma imagem muito diferente do ano anterior. E é puramente desestabilizador. Porquê? Porque tu no mesmo segundo podes estar a ver uma imagem típica da Idade Média e ao lado alguém estar com o iPhone mais atualizado, que ainda nem aqui vês pessoas com ele. E um bocadinho, mas só dizer mais isto, é que a Índia nunca se dobrará. É uma coisa que eles dizem lá e que é verdade. A Índia, mesmo com toda esta pressão moderna, vamos dizer assim, a Índia recria sempre. Agarra naquilo e faz daquilo um Ganesh dançante. É engraçado. Eles, por exemplo, estão sempre agarrados aos telemóveis como nós, mas estão a ouvir as pujas, as orações, que é suposto os hindus ouvirem 2 ou 3 vezes por dia, se fores mais praticante. E é isso, eles vão recriando para aquela cultura que é tão forte, que é tão antiga, que vai só recriando e não ficando para trás. Mas então estávamos a falar do Sri Lanka. E eu, portanto, estava a fazer essa viagem como guia e depois encontro-me com o meu primo no Sri Lanka, que, aliás, encontramos na Índia, mas depois passámos logo para o Sri Lanka e tivemos a fazer uma viagem muito interessante, porque fomos mesmo ao coração das montanhas, etc. Mas há um sítio que eu gosto muito, que falo dele neste livro também, que é Bentota, que é à beira-mar, e que tem ali uma conjugação de vários interesses muito especiais. E é uma aldeia à beira-mar, tem um rio, portanto, a aldeia fica entre o rio, a foz do rio e depois o mar, e foi muito bem construída, ao contrário de outros sítios da Sri Lanka, portanto, tem ali uma construção equilibrada e pensada, mas as casas estão perfeitamente, como na maior parte do Sri Lanka e destas zonas da Ásia, coabitam com a natureza. Há uma fauna gigante, estamos sempre a ver coisas a passar em todo o lado, estamos sempre a ver coisas a passar. Há um réptil muito conhecido dali, porque é endémico, é autóctone dali, que é o Waran, que é um réptil muito grande, super pacífico, não faz mal a ninguém e passa por todo o lado. Há uma espécie, um dragãozinho. Não é esse, não tem estas cristas, não é? Este tem uma cara assim bicuda, mas é parecido com esse. Okay. E pronto, arrasta-se assim como se fosse um crocodilo. Waran, W-U-H-R-A. É assim que se escreve. É daquele tipo de sítios onde à noite há um chinfrim tremendo. Chinfrim tremendo, exatamente. Okay, isto só para contextualizar o que nós vamos encontrar a seguir, que apesar de para nós ser uma coisa que nos deixou aterrados, isto é o Sri Lanka, ou isto é aquela zona do Sri Lanka. E então íamos para a praia. E saímos do nosso sítio e íamos passar num sítio que é um atalho para a praia que passa entre 2 propriedades, cada uma tem, é só um acesso pedonal no fundo, e cada uma tem 2 muros assim mais altos que eu não sou muito alta, mas mais de 1,5 m, pronto, e só podem passar 2 pessoas neste caminho pedonal, portanto não tinha mais de 2 metros. E há uma cobra que nós, quando abrimos os olhos, porque era um sítio escuro, era de dia, mas era um sítio escuro, e há uma cobra gigante que está a atravessar de um muro para o outro. Portanto, tinha-se lançado de um muro para o outro. Tipo no ar? No ar, nós quando a vemos, eu já a vejo com a cabeça no outro muro. Portanto, estamos a falar de uma dimensão de 2 metros. Ela atravessava de um lado ao outro, esse caminho, pelo muro. O que é uma coisa... Não sei se estou a perceber. Portanto, tens 2 muros. Tens 2 muros. E ela está assente nos 2 ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Uau, que loucura. Que loucura. Tinha que ser muito grossa. Era grossa, comprida, era uma cobra com mais de 3 metros. Tanto que tinha o fim da cauda... Eu acho que quase a maior parte das pessoas tem uma cena com cobras. Não sei se é do que nos imputam pela religião ou assim, apesar de eu não ser religioso. Eu também tenho. É um animal bíblico e é um animal que nos confronta com o que é que eu posso fazer, eu não posso fazer nada, eu vou ser dominado, não é? É um bocadinho isso, é a total impotência.
E é por isso que eu acho estes episódios interessantes, com o que acontece a seguir. Ela assusta-se, portanto as cobras são... Nós temos medo delas, mas obviamente normalmente as cobras também têm medo de nós. Ela assusta-se e completa a trajetória que estava a fazer, portanto passa realmente para o outro lado. Ela ondula, é como se ondulasse no ar. É uma coisa, uma imagem que eu nunca mais hei de esquecer. E já toda assente no muro para onde estava a passar, no muro da esquerda, entra para dentro dessa propriedade. Nós, vendo que estava a entrar para dentro de uma propriedade, damos assim um saltinho no muro, portanto, empoleiramos-nos. E a imagem que nós vemos é um bebê de uns 8, 9 meses, numa esteira, em frente, num telheiro de uma casa, a brincar com os seus brinquedos, a cobra a ir direito ao bebê, e tinha ali uns metros para percorrer, e a mãe desta criança, a uma distância de outros 20 metros, mas para o outro lado, oposto, portanto estava nas traseiras da casa, a estender a roupa, a pôr a roupa de costas para a cena que nós estamos a ver. Nós gritamos em todas as línguas, em inglês, em português, nas palavras que sabíamos, em singalês, gritamos, berramos. Nós parecíamos dois malucos, porque aquilo é uma sensação de impotência. Imagina, pá, estás prestes a ver um bebê a ser engolido. Nós nunca saberemos, né? Felizmente. Sim. Porquê? Porque nós, ao berrar tanto, a mãe olha para nós, a mãe não tem tempo de chegar, portanto a cobra já estava muito perto e agarra num coco, que quem já andou nestas zonas sabe que um coco verde é uma coisa assim grande, e tem o sangue frio de atirar o coco para, mesmo junto ao bebê, no fundo, porque a cobra ia na direção dele, e o coco cai entre 20 centímetros do bebê, a meio da distância, e 20 centímetros da cobra. A cobra vê aquele objeto muito pesado cair, desvia a trajetória e mete-se no meio do mato. E nós lançamos assim as mãos ao céu, ela lança as mãos ao céu e diz obrigada, obrigada. Eu já conhecia, tu contaste, a Raquel contou-me há um bocadinho assim, o resumo, e eu agora estava a ouvir, será que ele vai morrer? Mas apesar de eu já sabia. Mas... Pois, foi mesmo a sensação de salvar alguém, apesar da cobra tentar estar a fugir de nós. Olha, não sei, foi em boa hora, acabou tudo bem. Pode ter salvado uma vida. Pois é isso, agora que penso nisso, é ótimo. Eu, por acaso, hoje vinha para aqui, vinha a pensar que ia contar esta história e pensei, pronto, já é uma criança desenvolvida, se correu tudo bem, era um bebê tão pequenino e agora passaram uns anos, já é um homenzinho ou uma mulherzinha, pronto, enfim, é engraçado pensar nisso hoje. E foi assim, e é daquelas coisas que nos acontecem e que nós temos de reagir com muita precisão. Acho que tomamos as decisões certas e as viagens têm este lado extremamente emocionante e extremamente esclarecedor também da capacidade que nós temos para reagir a tudo e para consertar tudo. Mesmo nas situações que nos deixam esta sensação de impotência, como é uma cobra. E isso é muito interessante. Estou em viagem, há muito mais coisas que nos surpreendem no nosso dia-a-dia em viagem do que em Portugal, não é? Normalmente. Nós em Portugal, normalmente, não quer dizer que não possa acontecer uma coisa completamente fora aqui, é verdade. Uhum. Mas desde cobras, por exemplo, uma cultura diferente, ou um polícia que é mais corrupto do que aquilo que nós estamos habituados, nós somos muito mais desafiados em viagem. É por isso que eu digo que isto é uma cena que pode parecer um bocado um chavão, mas que é verdade, que nós conhecemos mais de nós quando estamos em viagem, porque nós, quando estamos em viagem, como somos brindados com mais situações novas, sabemos, olha, a Raquel naquela situação é assim. Uhum. Eu, Pedro, naquela situação afinal sou assim. Achava que não ia, achava que ia ser de outra forma. Idealmente, aquilo que nós descobrimos é bom. Não é? Idealmente. Mas também, gosto desse advérbio. Eu nunca tive numa situação em que até agora, em que tenha tido uma descoberta má. Na minha primeira grande viagem estive preso no Laos, foi a pior experiência da minha vida toda. E houve algo de positivo que eu retirei dali, que foi, havia uma mulher que estava na cela ao lado aos berros, e eu achava que tinha sido raptada inicialmente. Não sei se fui drogado, não sei o que aconteceu, mas eu lembro-me, eu queria muito salvar aquela mulher. Mais tarde descobri que era uma maluca que eles prendiam às vezes. Não era uma estrangeira que estava a ser violada como eu na minha mente tinha, mas apesar de ter sido esta experiência horrível, e também pode ser a minha necessidade de querer encontrar algo positivo naquilo tudo,
curti ter descoberto que aquele Pedro daquele momento, apesar de tudo, também estava investido em ajudar alguém, em ajudar aquela senhora. Mas essa é uma situação extrema. Atenção, foi um caso ainda mais complicado. Mas nunca tive assim. Eu já vi uma cobra na Mauritânia, mas não vi a cabeça, e não era muito grossa, era para aí assim. E vi uma em Marrocos, bué pequenininha, mas essa não foi a primeira cobra que tu encontraste. Não, eu tenho várias histórias com cobras, e há uma outra, por acaso a história até acontece depois, que foi em Hong Kong, e essa história já não tem uma lição de moral tão dignificante, porque até acaba comigo. Não salvaste nenhuma vida. Salvei a minha, mas no fundo eu não vou dizer a lição de moral. Okay. A lição de moral vem com a história, senão isto torna-se um bocadinho condescendente. Mas aí estava a fazer um trekking em Hong Kong, nessa altura com o meu companheiro. Dá para fazer trekkings em Hong Kong? Aquilo não é só cidade. Hong Kong, para mim, também foi uma descoberta. É engraçado perguntares isso, porque Hong Kong é aquela imagem que toda a gente tem, quem não foi, pelo menos viu, não é? Estas imagens que são os prédios muito altos, e por trás há aquela bruma, aquela imagem das montanhas chinesas ondulantes, verdes e muito, muito cheias de vegetação, onde nós imaginamos sempre pandas a viverem, não é? E essas montanhas, precisamente essa imagem das montanhas atrás dos prédios que quase querem superar a altura das montanhas, é por aí que se chama o trekking McLehose, que é muito conhecido, já foi considerado um dos 5 melhores trekkings do mundo. Sério? Por uma entidade qualquer, por uma revista qualquer. E nós estávamos... de Hong Kong? Não, é assim uma a sério. Não é National Geographic, mas é qualquer coisa importante. E nós estávamos muito curiosos para fazer esse trekking e fizemos, são 7 dias, nós conseguimos fazer 5 dias, não tivemos o ritmo, só tínhamos 5 dias, portanto foi aí que decidimos sair, nessa altura que dava para sair do trekking e voltar à cidade. Bem, eu sei que aquilo é realmente alucinante, porque não só o trekking é muito bonito e passa por zonas muito bonitas, com uma floresta densíssima e montanhas lindíssimas, como em certas alturas tens verdadeiros miradores para Hong Kong. Então vês Hong Kong do céu, de cima, okay. O que é lindo, porque normalmente Hong Kong esmaga-te, é tão grande e é tão alto, e depois dali vês de cima, é muito bonito. E então já estávamos a caminhar há um dia e meio, portanto já tínhamos feito uma noite e acampado e assim, e já tínhamos caminhado outra manhã, e estamos numa certa zona do trilho, um trilho de 1 metro, não tinha mais, vegetação densa do lado esquerdo e do lado direito, só tínhamos o caminho para lá e para cá, e está uma piton enrolada, completamente enrolada, aquela imagem das cobras... tipo um emoji de uma cobra. Exatamente. Via-se a cabeça, mas não se viam os olhos, portanto a cabeça estava assim recolhida, como se estivesse mesmo a hibernar. No fundo eu chego à conclusão que se calhar estava a hibernar, mas... E estavam 2 chinesas, portanto elas estavam paradas. Primeiro, quando chegámos àquele ponto, nós não podíamos passar se elas não passassem, portanto era mesmo estreito, e começamos a tentar conversar com elas, elas apontam, nós vemos aquilo e estamos ali os 4 quase meia hora a conversar, a tentar perceber o que é que se fazia. Elas não se decidem avançar, equacionámos voltar para trás. Tal era o medo de passar em frente a uma cobra daquelas. Já andar para trás era 1 dia e meio para trás. Portanto, vocês vão caminhando neste trekking e vão dormindo em sítios que eles chamam mesmo. Normalmente é acampamento, não há sítio nenhum para ficar a dormir em alojamento. E normalmente até há parques designados para isso, embora nós tivéssemos optado em 2 vezes para dormir em sítios que não eram designados, porque caiu a noite e não chegámos ao sítio, pronto. Mas também... tranquilo, não havia problema nenhum, era só, não havia água, ou acampávamos perto de um lago, qualquer coisa assim. Pronto, e estávamos ali sem saber o que é que havíamos de fazer. Tivemos imenso tempo até, no fundo, indecisos, e há um momento que decidimos, aliás, nem fui eu, foi o meu companheiro, decidiu e arrancou, e foi-se embora e passou a cobra, passou a correr. E ela permaneceu. E ela quietíssima. Porque eu, entretanto, tive a estupidez da ideia de lhe atirar uma pedra, porque eu queria ter a certeza o que é que acontecia. Então, sabe o que é que acontece a mandar uma pedra àquela cobra? Quanto é que paga? Pronto, não é culpa. Sei que não houve uma atitude bonita, não era uma pedra nem grande nem pequena, mas atirei a pedra para ver o que acontecia. E ela realmente não se mexeu.
Não, aquilo atingiu-a, mas não se mexeu. E ele depois disso decidiu correr e foi. Elas, encorajadas por isso, foram também. Portanto, primeiro uma chinesa, não sei o nome, depois a outra chinesa, e fica esta alminha com este medo que me petrifica, com esta cobra que eu tinha de passar a centímetros dela. E se, não é? E se? Ela agora se lembrava. Exatamente. Demorei imenso tempo a decidir, mas a verdade é que me decidi. Quando decidi. Há aqui um pequenino pormenor: é que eu nunca tinha feito um trekking com um chapéu de chuva, mas foi indicado, e ainda apanhámos umas chuvadas que o tempo podia chover. Então eu ia com um chapéu de chuva na mão, que normalmente ia na mochila, mas naquele dia tinha estado a chover de manhã, então ia com o chapéu de chuva na mão. E eu até funcionava como arma. Então eu vou com o chapéu de chuva na mão e decido correr como os outros correram. Corro, dou o meu arranque, e não é que o chapéu de chuva se abre, vai para trás, com o impacto de um chapéu de chuva se abrir, eu escorrego, o terreno estava escorregadio, caio a centímetros da cobra. Ei, é sério? Olha, a cobra estava aqui, portanto no chão, eu caio, eu ponho a minha mão. A pior coisa. Eu ponho a minha mão a 5 centímetros da cobra, não sei medir. Tive de raciocinar e pensar, tenho de sair daqui. Estou a imaginar a correr e agora a chuva a abrir e tu, levanto-me e saio dali a sentir-me ridícula, tanta coisa. E eu chego ao outro lado, olho para a cobra estava como esteve sempre. Nunca acordou do seu sono profundo, creio eu e Bernardo, e pronto, e foi. E sinto-me completamente ridícula, mas a verdade é que aquilo aconteceu e pronto, eu não vou dizer a moral da história, lá está, mas nós exageramos um bocadinho com os nossos medos, falam antes de nós, os nossos medos influenciam a nossa experiência de todo, não é? Estamos completamente influenciados pelo medo, a resolução das histórias, o medo tem uma força muito grande, negativa normalmente. E isso está visível nesta história da cobra, mas está visível em tudo na nossa vida. Temos sempre de nos perguntar o que faria se eu não tivesse medo. É uma das grandes lições das viagens, e uso isto muito na minha vida, é o que faria se não tivesse medo. E normalmente a resposta é muito, ilumina-nos muito e indica-nos muito bem o caminho. Se eu não tivesse medo, eu tinha caminhado calmamente e o chapéu de chuva não tinha aberto. Depois não estavas aqui. Quer dizer, estavas na mesma, porque tinha sido um encontro com uma cobra. É interessante dizeres isso, porque eu estava a escrever ontem um workshop que estou a preparar em que falo disso também. E concordo contigo, mas também acrescento, e por vezes, apesar do medo, se não tivesse. E é difícil uma pessoa aconselhar ou desaconselhar, porque às vezes o medo é uma coisa importante, não é? Às vezes salva-nos. O medo existe, o medo está lá, não é? E há um medo, eu não tenho muito medo de muita coisa porque sou uma pessoa bastante racional. Não é por ser muito corajoso, é porque eu tendo a pensar em estatísticas e a estatística, vais fazer uma determinada viagem, quantas pessoas é que morrem a fazer essa viagem? 1 em 10 mil? Ok, aceito, está tudo. Mas gosto de ter medo às vezes, sabes? Tipo, e é algo que vai desaparecendo um bocado à medida que uma pessoa vai viajando mais e mais e vai se tornando normal. Imagina que a tua primeira viagem à Índia tenha sido muito diferente da tua viagem à Índia em termos daquilo que aconteceu no teu universo interior. Sem dúvida. Antes de ir. Mas é algo. Esse medo é bonito e desde que não nos paralise. Sem dúvida. É que o que tu estás a dizer é, no fundo, sair da nossa zona de conforto. E o medo existe quando saímos da nossa zona de conforto, ele aparece até como guia. Eu estou aqui a fazer a campanha anti-medo, mas o medo, concordo contigo, serve como guia. Agora, quando ele se torna paralisante e, sobretudo, mau conselheiro, o medo é sempre mau conselheiro. É o que eu sinto. É bom nós sentirmos que estamos fora da nossa zona de conforto e que tenhamos um imenso respeito pelo que a situação se nos apresenta. Isso sim. Outra coisa é, por medo, não agir. Por medo, não ir. Por medo... por medo, não abraçar. Hoje em dia, não é? Estamos a gravar isto numa altura que é pertinente dizer isto. E, portanto... cuidado,
o medo serve como guia, mas o medo também está lá exatamente para o superarmos. Nunca é uma coisa para nos controlar. Sim, há medos que temos que respeitar imperialmente, outros que temos que dominar. E era mais fácil se houvesse ali uma folha de cálculo toda. Okay, o medo número 23, eu sei. Mas olha, vamos ter que ir descobrindo à medida que vamos andando. Raquel, muito obrigado. Pessoal, esta e várias outras histórias eu acho interessante para mim porque ainda não li nenhum livro teu, mas tens uma certa liricidade na maneira como falas que me sugere que vou gostar de ler. Obrigada pelo convite, adorei cá vir. Já me perguntava porque é que não me convidavam antes. Na verdade já andamos a falar há muito tempo e agora conseguimos finalmente. Podem seguir a Raquel no Instagram em raqueloshoa.pt e comprar o livro dela em qualquer, acho eu, superfície por aí. É este, trouxe tudo. Levanta um bocadinho, não sei se o Pés na Terra, várias viagens. Quanto a nós, se gostaram deste episódio e querem que eles continuem a existir, podem apoiar a Metamorfose em patreon.com/metamorfoseambulante. 2€ por mês não é muito. Podem seguir as minhas próprias aventuras no Instagram em Pedro on the Road. E Raquel, muito obrigado. Gostava que voltasses mais tarde, que à medida que estavas a falar, daqui a uns tempos. Acho que também era fixe fazermos um episódio, se calhar só sobre literatura de viagem. Adorava. Acho que era fixe. Estava-te a ouvir e até pensei a meio: será que não fazemos esse em vez de. Mas olha, podes sempre voltar, vives em Lisboa, portanto temos essa facilidade. Sintra. E venho cá falar sobre tantos que já me inspiraram, e portugueses e estrangeiros. Eu estava mais a falar do processo em si, mas também posso. Olha, temos muita coisa. Temos muita coisa. Pronto, olha, a ver se voltamos a ver a Raquel. Obrigado e quanto a nós, até para a semana.